Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz do nosso Senhor e Deus seja sobre suas vidas desta manhã. Que Deus venha abençoá-los poderosamente, que Deus venha derramar da sua graça, da sua paz, do seu amor, da sua misericórdia sobre você e sobre sua família, sobre sua casa. Que sua casa possa estar debaixo da cobertura do Senhor, debaixo da proteção do Senhor. Que seja Deus guardando, seja Deus libertando, que seja Deus curando as feridas emocionais, físicas, espirituais, aquilo que está demais da sua vida. Entregue para o Senhor para que Ele venha dar uma verdadeira libertação para você nesta sexta-feira. Sim, chegamos, graças a Deus, chegamos a mais uma sexta-feira, mais a um final de semana. Como vai ser o seu final de semana? Vai ser um tempo para estar na casa de Deus, para estar em comunhão com os irmãos. Vai ser um tempo de búsqueda da presença de Deus sobre sua vida. Como será o seu final de semana? Quais são os seus projetos? Quais são suas ideias respeito a Deus, respeito à sua família? Agradecemos a Deus, pois hoje estamos à sexta-feira, 16 de junho do ano 2023. O frio deu uma maneirada aqui nesta região. Hoje já não está tão frio como na segunda, na terça. Hoje, aparentemente, vamos ter um dia um pouco melhor, talvez nublado, mas não tão frio. Agradecemos a Deus também por isto. Agradecemos a Deus por estar com o nosso programa, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na página do Ministério Vindos do Pai. E hoje, 9h30 da manhã, horário de Brasília, estamos na Rádio Pentecostales Apostólicos com a nossa programação habitual de toda segunda, quarta e sexta-feira. Você pode baixar aí no seu celular a Rádio Pentecostales Apostólicos. É uma rádio que está em vários países, mais de 60 países do mundo, e nós estamos ali com a nossa programação às 9h30 da manhã na Rádio Pentecostales Apostólicos. Você é o nosso convidado a participar da nossa programação ali da Rádio Pentecostales Apostólicos. Vamos então à palavra de Deus desta manhã. Eu sou o pastor Juan e este é o Ministério Vindos do Pai. O objetivo é anunciar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Segundo Samuel, capítulo número 15, vai nos dizer a palavra de Deus. Sucedeu depois disto que Absalão obteve carros de guerra, cavaleiros e 50 corredores que corriam adiante dele. Absalão se levantava cedo e se punha de pé ao lado do palácio, e todo aquele que tinha uma demanda para apresentar em juízo ao rei, Absalão o chamava assim e lhe dizia: de que cidade és? E ele lhe respondia: teu servo procede de uma das tribos de Israel. Então Absalão lhe dizia: eis que eu considero tuas coisas boas e justas, porém não é quem te atenda da parte do rei. Depois Absalão acrescentava: quem me dera ser juiz no país, para que viesse a mim todo homem que tivesse uma demanda ou litígio, e eu lhe concederia justiça. E acontecia que quando alguém parava para lhe fazer reverência, ele segurava a sua mão ou o beijava. Deste modo fazia Absalão com todo o israelita que vinha apresentar juízo ao rei. Assim desviava Absalão o coração de todos os filhos de Israel. Sucedeu depois de 4 anos, Absalão disse ao rei: permita-me ir a Hebrom
cumprir um voto que fiz ao Senhor. Pois teu servo fez um voto enquanto vivia em Jesus, em Edom, dizendo: se em verdade o Senhor me fizer retornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. O rei lhe disse: vai em paz. Então ele se levantou e foi a Hebrom. Mas Absalão enviou espias por todas as tribos de Israel e ordenou: quando virdes o som da trombeta, direis: Absalão reina em Hebrom. Com Absalão foram 200 homens de Jerusalém, mas eles foram inocentemente, sem saber de nada. Muito bem. Esta passagem bíblica, do capítulo número 15 de 2 de Samuel, do versículo número 1 ao 11, nós estivemos lendo. Nós relata a história de um dos filhos do rei Davi. Absalão tinha sido desterrado. Ele estava no Egito, fugindo do seu próprio pai, pois ele tinha matado seu irmão chamado Amon. Amon era irmão de Absalão, assim também como uma menina chamada Tamar. Amon, ele violenta, estupra a sua própria irmã. A família do rei Davi estava bastante confusa. A família do rei Davi foi uma família bastante conturbada. Seus filhos, apesar de que o rei Davi é o homem segundo o coração de Deus, ele não escapou aos problemas que se apresentam a diário nas nossas vidas. Ele não pode fugir da tentação, por exemplo, quando ele cedeu à tentação e ficou com Batseba. Mas o que nós queremos falar hoje é de Absalão e do espírito que estava atuando em Absalão. Tem dois espíritos tremendos que causam um grande dano na igreja do Senhor. Um deles é o espírito manipulador, possessivo, ciumento, agressivo, que é o espírito de Jezabel. Jezabel, esse espírito, ele tem como meta dominar ali dentro da congregação. Ele quer que todo mundo faça a sua própria vontade. E o espírito de Jezabel, ele ataca tanto homens como mulheres. Quando nós falamos do espírito de Jezabel, estamos falando e vem na nossa mente uma mulher. E muitas vezes nós pensamos e associamos Jezabel com a prostituição e toda a idolatria, bruxaria, todas essas coisas que também estão dentro do pacote de Jezabel. Mas é mais bem um espírito manipulador, possessivo, que aquele que não faz a sua vontade, aquele que não faz o que ele deseja, essa pessoa é deixada de lado e muitas vezes ela é destruída. E aí daquele que vai enfrentar-se a Jezabel. Alguém disse que o espírito de Jezabel, ele não se repreende, se expõe, se deixa em evidência. E também está o espírito de Absalão. O espírito de Absalão, dentro da igreja, ele, entre outras coisas que ele faz um trabalho de interceptador. Nós acabamos de ler aqui que todos aqueles que vinham para tratar com o rei, que vinham para conversarem com o rei, que vinham trazerem as suas demandas, ali estava Absalão parado na porta da entrada do palácio do rei, bajulando as pessoas. O espírito de Absalão, além de ser um espírito interceptador, ele é também um espírito bajulador. O que é ser um bajulador? As características do bajulador são as seguintes. Eu anotei aqui para não
esquecer. Já devido à idade, às vezes viemos esquecendo algumas coisas. Mas veja bem, o bajulador significa lisonjear, adular, servilmente ou elogiar com interesse. O objetivo do bajulador é tirar proveito próprio. Esse é o objetivo do bajulador. É tirar um proveito próprio para ele mesmo se favorecer. Mas é aquela pessoa que vai bajular, que vai te adular, que vai se aproximar de ti, que era o que estava fazendo Absalão. Chamava assim e perguntava para as pessoas: de que cidade tu és? E ali podemos imaginar o diálogo. Tu vem falar com o rei. Eu creio que hoje o rei não vai te receber. Sabe, muitas vezes quando necessitamos falar com uma autoridade, já seja ela municipal, estadual, federal, quem seja, mas que nós temos os meios de chegar até essa autoridade para conversar com ela, e ela não nos recebe, não é verdade que nós ficamos decepcionados com essa pessoa. Então imagine ali, estava o interceptador, estava Absalão, chamando para si mesmo ao povo, falando para o povo de que o rei não poderia atendê-lo, de que o rei não tinha tempo nem disposição para atender as demandas do povo de Israel. Além disso, ele era um príncipe ali em Jerusalém. Ele era um príncipe. Ele era filho do rei. Tinha cometido erros, claro que tinha cometido erros. Ele tinha ido embora para o Egito, mas através de alguém que intercedeu por ele perante o rei, ele voltou. Voltou todo humilde. Voltou com uma aparência de humildade terrível. Mas lá dentro estava escondido o verdadeiro Absalão. Através da bajulação, ele se fazia também o humilde. Se apresentava com humildade tremenda perante o povo. Quem é você? De onde vem? Eu estou aqui para servir-lhe. Estou aqui para servir-lhe. Sabe, o bajulador, ele fala mal da administração, da liderança da igreja. Ele vai estar parado ali na porta da igreja ou vai ocupar algum espaço dentro da congregação, dentro da igreja, onde ele possa movimentar-se e lançar seus tentáculos de bajulador, de interceptador, de falsidade, de hipocrisia e de levar dissensões entre os irmãos. Dissensões, acho que está bem dita essa palavra em português. Levar um mal-estar, colocar um contra os outros. Esse é o bajulador. Esse é o interceptador. Esse é o espírito de Absalão atuando dentro da nossa igreja. E assim como o espírito de Jezabel, ele deve ser identificado e denunciado publicamente. Ele deve ser identificado e denunciado publicamente. Por quê? Porque ele está causando uma divisão dentro da igreja. No caso de Absalão, ele estava causando uma divisão no reino de Israel. Ele estava fazendo um dano terrível.
Seu pai lá no palácio, ele ali na porta, arquitetando minuciosamente, pensando como poder ocupar o lugar do seu pai. Ele queria ser sem ser. Não sei se você me entendeu, mas tem muitas pessoas por aí que querem ser sem serem absolutamente nada. Ele queria ocupar o lugar de juiz de toda a terra. Ele queria ocupar esse lugar. Sabe, lá em Hebreus, capítulo número 5, versículo número 4, fala que a honra é para os que são chamados. Aqueles que são chamados, eles vão terem honra. Eles vão receberem honra. Porque são chamados por quem? Pelo pastor? São chamados por Deus. E o chamado de Deus é algo pessoal. Algo que vai ter a confirmação no transcurso do nosso caminhar. No transcurso do nosso caminhar vai ter sim a confirmação ou não do nosso chamado. Absalão estava forçando algo que não era para ele. O espírito de Absalão, assim como o espírito de Jezabel, manipula. O espírito de Absalão é bajulador. É aquele que vai chegar e vai colocar sua mão no teu ombro e vai dizer: seria desta igreja sem a tua presença. Que seria do pastor sem a tua ajuda. Aqui eu creio que o que deveria ser pastor é você. O pastor não está se interessando pela tua vida. Está colocando contra a liderança. Está se levantando contra a liderança. E no mundo secular também existe. Se levantam contra seus gerentes, contra seus chefes, contra seus patrões. E dentro da família cristã também existe espírito de Absalão. Dentro de uma casa, dentro de um lar. Querendo sempre um benefício próprio. Ter um benefício para ele mesmo. Ele está buscando, está procurando o seu próprio bem-estar. O bajulador está cheio de promessas. Ele está fazendo promessas. Se nós vemos muito das campanhas políticas, não é verdade? Os políticos, o bajulador, com tal de chegar ao poder, ele vai te deixar feliz, ele vai te deixar contente, ele vai te convencer de que venha votar nele através de alguma promessa. Se eu chegar lá, primeiro tem que chegar. Se eu chegar lá, não sabe o que acontece com o bajulador? Quando ele chega lá, ele esquece de você. Sabe o que acontece com o bajulador? Quando ele chega lá, ele vai dizer que você não é capacitado. Sabe o que acontece com o bajulador? Quando ele chegar lá, ele vai dizer que você não tem condições acadêmicas, intelectuais, ou moral, ou qualquer outra coisa, para ocupar tal ou qual cargo, quebrando assim as suas promessas. Porque as suas promessas eram com interesse próprio, dele poder chegar ao poder. Isto não escapa do corpo de Cristo, que é a sua igreja. A igreja está cheia de bajuladores, está cheia do espírito de Absalão.
O espírito de Absalão, ele sempre está ali, presente, em todos os eventos, em todas as atividades da igreja. O espírito de Absalão quer aparecer, quer tomar os primeiros lugares de privilégio. E se não é feito como ele deseja que seja feito, então está mal feito. Esse é o espírito de Absalão. Ele faz promessa. Quem tiver demanda, farei justiça, dizia Absalão no versículo número 4. Mas para chegar a isto, ele tinha que ser rei. Só que tem um pequeno e grave problema. Que quem era rei era o seu pai, o rei Davi. Um rei segundo o coração de Deus. Foi Deus que escolheu, foi Deus que o chamou. Quando o rei Saul foi deixado de lado por Deus, quando ele desobedeceu a Deus e Deus o rejeitou, mandou a Samuel a Belém, a casa de Jessé, a ungir o novo rei de Israel. Jessé pensou que ia ser o seu filho primogênito, que ia ser tal ou qual deles, mas era aquele que ele menos pensava. Era Davi, alguém magrinho, alguém que se dedicava a cuidar das ovelhas, que não tinha experiência em guerra. Mesmo assim, venceu a Golias, porque ele tinha experiência com Deus. Às vezes a pessoa vem falar sobre guerra espiritual e apresentam alguém como que tem grande experiência em guerra espiritual. Meu amado, não estou interessado se temos experiência em guerra espiritual. Nós temos que ter experiência com Deus. É com Ele que nós devemos de ter de experiência. E chamados para a guerra espiritual. Não podemos querer ou tentar interferir naquilo que nós não somos chamados por Deus. Por aquilo que nós não somos chamados pelo Senhor. Não podemos interferir. Não podemos nos meter naquilo que não é o meu ministério. Mas eu quero louvar, quero estar ali no altar adorando, porque eu sou um levita. Quantas vezes você tem ouvido falar isto? Eu sou levita. O fulano é um baita levita. Vem cá, você é judeu? Você é descendente da tribo de Levi? A qual família da tribo de Levi você pertence para ser chamado de levita? Cuidado. Cuidado com o uso de termos que não se adequam ao período no qual nós estamos vivendo, que é na era da graça, no Novo Pacto, no Novo Testamento. Cuidado com estar judaizando também a nossa fé. Isso aí foi entre aspas. Ladrão de corações. Esse é o bajulador. Ladrão de corações. Astuto e mentiroso. Essas são as características do bajulador. Ladrão de coração, astuto e mentiroso e aproveitador de inocentes. Não sei como nem de que maneira Absalão levou 200 homens com ele, os convenceu de irem juntamente com ele, 200 homens. E a palavra de Deus está dizendo que eles foram inocentemente, sem saber de nada.
foram inocentemente sem saber de nada. Cuidado com as convocações da sua igreja, na sua congregação, na sua célula, daquela que você não sabe de nada. Você tem um pastor, você tem uma liderança. Cuidado com isso. Cuidado. Cuidado. Que o bajulador, o ladrão de corações, o mentiroso, o astuto, ele pode estar na sua volta. O apóstolo Pedro, ele nos faz um alerta, ele nos fala de que o diabo anda como um leão, rugindo, procurando a quem devorar. E o espírito de Absalão também. Foram 4 anos que ele esteve fazendo este trabalho minuciosamente na porta do palácio do rei. E o rei era seu pai. Ele era um príncipe de Israel. Mas ele queria era o poder. 4 anos. Será que não encontrou algo mais útil para fazer? Será que você não encontra algo mais útil para fazer no reino de Deus, a não ser falar mal do seu pastor? A não ser fazer reuniões de grupinhos para falar mal da liderança? Como está sua comunhão com Deus? Lembre-se, não pretenda ser o que você não é. Não pretenda ser o que você não é. Na igreja, no reino de Deus, quem chama, quem honra, quem dá ministério é Deus. Não é questão de homens de simpatia, porque eu acho que aquele é bom ou aquele é ruim. Se fosse por o olhar do homem, Davi não teria sido rei jamais. Se fosse por o olhar do homem, se Davi tivesse dado ouvido aos seus irmãos, ele não teria vencido ao gigante Golias. O povo escolheu Saul porque a palavra de Deus diz que ele, de toda a nação, do ombro para cima, ninguém era mais alto do que ele. Então ele era um homem fornido, lindo, bonito. E o povo o escolheu como rei. E o colocou ali no lugar de honra. Só que logo, logo, ele foi rejeitado por Deus. Fique o alerta sobre o espírito de Absalão. O espírito de Absalão, intercessor, bajulador, astuto, mentiroso, ladrão de corações e aproveitador de inocentes. Cuidado com esse espírito na sua congregação. Pai eterno e Deus do céu, estamos, Senhor amado, diante da Tua presença nesta manhã, ó Deus. Queremos agradecer-te, Senhor, porque chegamos a mais um final de semana. Que este final de semana, ó Pai, venha ser um final de semana abençoado, onde Tua graça, Teu amor, Tua bondade, Tua misericórdia venha estar sobre nossas vidas, ó Deus. Pai eterno, que Tu venha, Senhor Deus, abençoar a cada família. Que venha, Senhor Deus, serem cheios da Tua presença, que possamos estar em comunhão este final de semana, junto com a Tua igreja, com nossos irmãos, com a nossa família. Senhor, rendendo-Te culto de adoração, de ação de graças. Meu Pai, abençoa, Senhor amado, ao trabalhador, ao estudante, aqueles que ficam em casa.
Ó Deus eterno, supre em cada uma das suas necessidades, dá direção, Senhor, para aquele que está confuso, que não sabe, Senhor, qual caminho seguir, dá direção, dá entendimento para eles, ó Pai. Meu Deus, eu quero agradecer-te pelo teu infinito amor, pela tua graça e pela tua bondade, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Amém. Amém, amados e queridos irmãos. Nós reencontraremos segunda-feira, 7 horas da manhã, aqui com o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Final de semana, em qualquer momento podemos nos comunicar com você no nosso Facebook ou no Instagram do Ministério Vindos do Pai. Que a graça, que a paz e a misericórdia de Deus seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.